Continuando a nossa aula sobre metabolismo, energia, açúcares e respiração, quero falar agora sobre o foco da nossa aula de hoje, que é a respiração, em que a gente vai essencialmente falar de respiração aeróbica. Nós vamos falar um pouquinho de anaeróbia também. Então, respiração é um desses processos metabólicos, ou seja, ocorre dentro das células vivas, e a função dele é utilizar essa energia química dentro de substâncias orgânicas para produzir ATP. Percebam que essa definição não fala nada de trocas gasosas ou de utilização de oxigênio. Tá? A função do processo respiratório é a produção de ATP. Por que a gente comenta sobre trocas gasosas? Porque o processo mais eficiente de respiração depende de oxigênio para acontecer. Depende de um oxidante. E esse oxidante usado é o gás oxigênio. Afinal, a atmosfera é cheia disso. E nesse processo, essas substâncias orgânicas são quebradas totalmente. Ou seja, não sobra nada da substância orgânica, sendo convertida então em gás CO2. Por isso, há muita confusão de respiração com esse processo de absorção de oxigênio e liberação de CO2. Mas é importante ressaltar que a respiração é um processo de produção de ATP. E existe respiração sem entrada de oxigênio e liberação de CO2, que é o processo anaeróbio. Em condições normais, na planta, animal é um pouco diferente, o substrato inicial da respiração, ou seja, a respiração começa ou com amido ou com sacarose. Quando a gente estuda a respiração, a gente fala em glicólise e mostra esse processo começando com a glicose. Mas em plantas é necessário que a gente entenda, antes disso, como essa glicose é produzida. E ela é produzida a partir do amido ou da sacarose, na maior parte, na parte absoluta dos casos. E como eu comentei agora há pouco, a respiração pode ser classificada em respiração aeróbia ou anaeróbia. E a aeróbia é aquela que necessita de gás oxigênio e tem uma eficiência muito maior do que a anaeróbia. Tá? Então, a anaeróbia não precisa de oxigênio. Talvez o termo mais correto fosse respiração anóxica. No caso da respiração aeróbia, então, a principal via respiratória de plantas é composta por três etapas ou fases. A primeira é a glicólise, que ocorre no citosol, que se refere à quebra da glicose. Tá? É, então, aqui o açúcar é totalmente quebrado. Isso ocorre a produção de um ácido orgânico chamado piruvato. Esse piruvato, então, é transportado para dentro da mitocôndria, onde ocorrem as duas etapas consequentes, o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons, onde esse piruvato, uma molécula orgânica de 3 carbonos, vai ser totalmente quebrado. Então, é na mitocôndria, a matéria orgânica vai ser digerida e vai liberar, então, o CO2 para terminar o processo. Também é na mitocôndria que o oxigênio vai ser utilizado. Cabe lembrar que a mitocôndria foi incorporada dentro das células eucarióticas como forma exatamente de quebrar a matéria orgânica e produzir uma grande quantidade de energia no processo. Ou seja, a mitocôndria foi incorporada para executar a parte aeróbica da respiração. Tá? Só um detalhe para eventualmente a gente discutir isso aí, é que a glicólise ocorre no citossol no processo de respiração normal. Tá? Mas ela também pode ocorrer em plastídeos. E na fotossíntese, ocorre um processo chamado glicólise reversa, exatamente para a produção de açúcar.
Antes da glicólise, então, né, como início do processo de respiração, lá que pode ocorrer inicialmente no citossol ou no cloroplasto, ou em um plastídeo de raiz, né, se essa produção de ATP vai partir a partir do amido, então, ou seja, começa em plastídeo. Nesse caso, a primeira etapa que vai ocorrer é a quebra do amido. Isso normalmente acontece por uma enzima chamada fosforilase do amido, que quebra esse amido e produz glicose fosfato. Então, quem vai entrar na glicólise, na verdade, vai ser a glicose depois que foi quebrada, quebrada pela fosforilase do amido. Tá? Lembrando, isso ocorre dentro do cloroplasto. Então, essa etapa inicial, nesse caso, vai começar no cloroplasto, pode ocorrer essa primeira etapa do processo de quebra do amido ocorre no interior do cloroplasto, né? Então, só na segunda parte da glicólise é que isso vai para o citossol. Tá? Então, quando começa no amido, a primeira parte da glicólise no cloroplasto ou no plastídeo, para então o açúcar ser transportado, né, o glicerol fosfato ser transportado para o citossol, onde vai ocorrer a segunda etapa. Eu vou entrar em detalhes mais na frente. Bem, quando o açúcar a ser quebrado é a sacarose, ou seja, a sacarose no citossol é atacada por uma enzima chamada invertase e isso produz glicose e frutose. Tá? Então, a glicose que vai dar início à glicólise vem daqui. E a frutose, o que acontece com ela? A frutose também vai para a glicólise. Ela também vai para a glicólise. Eu vou mostrar isso em seguida. Bom, então, a glicólise, como convencionalmente a gente aprende, começa pela glicose. Né? Nós vimos ali atrás, então, que amido e ou sacarose são quebrados para produzir essa glicose. No caso do amido, já é produzido glicose fosfato. É a glicose 1-fosfato e depois é convertida em glicose 6-fosfato para continuar esse processo. Então, tem uma isomerase que vai pegar a glicose 1-fosfato e converter em glicose 6-fosfato. No caso da glicose que foi liberada pelo processo pela invertase, essa glicose agora já entra diretamente na glicose. Vejam que a primeira etapa de utilização da glicose já usa uma molécula de ATP, ou seja, precisa entrar energia para que o início da conversão da glicose ocorra. Há um gasto de energia. À primeira vista, isso é um contrassenso, porque a função da glicólise também é produzir ATP, afinal é processo respiratório. Tá? Porém, se a gente perceber que esses açúcares, né, a glicose é um açúcar redutor, ou seja, é um açúcar que tem uma certa facilidade de ser incorporado, de reduzir outras substâncias. E por isso não é um açúcar facilmente transportado ou armazenado. Ele precisa ser convertido num açúcar não redutor como a sacarose. Tá? Mas ele é muito estável. Essa energia incorporada nas ligações não é tão facilmente transferida da glicose. A glicose é estável. E uma indicação dessa estabilidade é justamente que necessita de energia bioquímica para começar o processo de metabolismo da glicose. E o que acontece nesse caso é que o ATP transfere essa molécula de fosfato para a glicose, transformando ela em glicose fosfato. E uma coisa muito interessante é que agora eu tenho um açúcar reativo, altamente reativo.
E esse açúcar se transforma naturalmente em qualquer outro açúcar fosfato de 6 carbonos. Por exemplo, no processo da glicólise, imediatamente essa glicose fosfato é transformada em frutose fosfato. Tá? Ou seja, esse açúcar, que é a glicose, aqui não aparece com fosfato, o fosfato aparece aqui, ó, PI quer dizer fosfato inorgânico. Então, isso aqui é glicose fosfato. Tá? Essa glicose fosfato é convertida em frutose fosfato. Tá? Então, vejam que a glicólise, na verdade, ocorre uma transformação em frutose e depois disso, né, vou falar por brincadeira, mas a gente tem a frutólise. Okay? Glicólise é só um nome inventado para a reação. Tá? Frutose 6-fosfato, então, olha só, recebe mais um ATP. Aqui é bem interessante a gente notar que uma vez que a frutose fosfato recebeu ATP, ela fica com 2 fosfatos. Nesse caso, né, o açúcar, que já era reativo porque tinha um fosfato, ele fica tão reativo, que quebra no meio. Então, esse açúcar de 6 carbonos vai ser transformado em 2 açúcares de 3 carbonos. Um deles é um aldeído, gliceraldeído, e o outro é uma cetona. Tá? São 2 açúcares de 3 carbonos. E como eu falei antes, como todo açúcar tem a fórmula mínima CH2O, os dois são fosfatados, então também do mesmo jeito, um pode ser convertido no outro. Se a planta precisar de dihidroxiacetona, a reação caminha para cá. No caso da glicólise, ou seja, como o objetivo aqui é produzir ATP, a continuação desse processo de, ATP, de produção de ATP vai exigir que a dihidroxiacetona seja convertida em ATP. Então, como eu falei antes, né, toda essa dihidroxiacetona vai ser convertida em gliceraldeído fosfato para a segunda parte da reação. Lembrando, então, que essa primeira parte, dependendo da substância inicial, pode ocorrer dentro do plastídeo, até virar gliceraldeído fosfato, ou diretamente no citossol a partir da sacarose. Tá? Chegando no gliceraldeído fosfato, então, a gente vai para a segunda parte da reação, que é quando efetivamente ocorre produção de ATP na glicólise. Lembrando que na parte anterior começou com uma molécula de 6 carbonos, né, a glicose, que produziu 3 moléculas de 3 carbonos, 3 açúcares fosfato, né, e agora essas duas moléculas de 3 carbonos produzidas vão ser todas, digamos assim, convertidas nessa última molécula. Então, para cada glicose que entrou no começo, a gente tem 2 moléculas de gliceraldeído fosfato. Por causa disso, toda essa reação subsequente agora, a gente tem que multiplicar por 2. Bem? Então, são 2 moléculas de gliceraldeído produzidas. Vou voltar um pouquinho lá atrás. Então, no início dessa reação, entrou um açúcar de 6 carbonos, recebeu ATP, um ATP aqui, 2 ATPs. Tá? Então, cada glicose que entrou recebeu 2 ATPs, e esses 2 ATPs foram incorporados nas moléculas. Então, essencialmente, essa energia não foi gasta, ela foi emprestada para converter esses açúcares em açúcar fosfato. Tá? E produziu, então, o gliceraldeído fosfato. Vejam, então, a importância do fosfato, como ele foi necessário no início da reação para inserir energia no açúcar, para tornar o açúcar, que antes era estável, em um açúcar reativo, para poder metabolizar. Por isso que a gente diz que o fosfato é necessário para o metabolismo de açúcar. Todo o metabolismo de açúcar precisa de fosfato.
Bem, então, na segunda parte da reação, essa aqui sim só ocorre no citossol, não ocorre em cloroplasto, plastídio. Então, esse açúcar tem que ser transportado do plastídio para o citossol, quando a origem é o amido. Né? E chegando no citossol, então, nessa segunda parte é onde efetivamente é extraída a energia da molécula. Nesse caso, o açúcar gliceraldeído, 3 carbonos, é atacado por uma enzima que vai extrair, digamos assim, o açúcar, um poder redutor. O que é isso, poder redutor? Poder redutor é um tipo de energia um pouquinho diferente do ATP. ATP é uma energia bioquímica pronta para uso. Poder redutor é um tipo de energia que transforma moléculas mais simples em moléculas mais complexas. É uma energia equivalente a 3 ATPs, mas só pode ser usada no processo de redução. Nessa etapa aqui, a conversão de gliceraldeído em bisfosfoglicerato é uma reação de oxidação. Um açúcar é transformado em um ácido. Essa terminação ato é de ácido orgânico. Nesse processo, nessa conversão do açúcar em ácido, então perceba a formação de poder redutor, equivalente a 3 ATPs, mas que não é ATP, é o NADH, e há também a entrada de mais um fosfato, ou seja, o açúcar é convertido em um ácido com 2 fosfatos. Como ele tem 2 fosfatos, na verdade, a energia que está incorporada aqui é a energia de 2 ATPs. Tá bem? Então, a próxima etapa é começar a remover esses fosfatos, que agora, digamos assim, são devolvidos ao ATP. Então, o primeiro fosfato, essa ligação aqui é quebrada e é transferida ao ATP para produzir ATP, como eu mostrei antes lá, né? O processo, o ciclo ADP-ATP. Então, agora, a próxima molécula ainda é um ácido de 3 carbonos e ainda tem um fosfato incorporado. Esse finalzinho aqui, C-O-O, é o radical carboxila que dá a característica de ácido orgânico. Tá? Tem alguma isomerização. Na próxima etapa, tem uma conversão em uma molécula chamada fosfoenol, né, que é o nome dessa ligação aqui, fosfenol piruvato. Tá? E por fim, então, é extraído o último fosfato, e com isso a produção final é um ácido orgânico de 3 carbonos chamado de piruvato. Tá? Na próxima etapa, então, esse piruvato que foi produzido na glicólise vai ser transferido para a mitocôndria, tá? Para entrar no que a gente chama de ciclo de Krebs, né? O que hoje esse nome ainda está um pouco em desuso, né? Pessoalmente eu gosto, mas o ciclo de Krebs também é chamado de via dos ácidos tricarboxílicos, o inglês TCA, Tricarboxylic Acid Pathway. Lá no ciclo de Krebs, no interior da mitocôndria, então uma vez que entrou na mitocôndria, na organela da mitocôndria, esse piruvato vai ser totalmente quebrado para ser transformado em CO2 e água. Então, a função do ciclo de Krebs é quebrar esse ácido orgânico e, com isso, vai produzir CO2 e água. Esse aqui é o famoso ciclo de Krebs. Né? Então, a gente vê aqui o piruvato, que é a molécula que saiu do citossol para entrar na mitocôndria. E na primeira reação, a gente já vê o que acontece. Ou seja, esse piruvato vai se ligar a uma enzima, né, a um complexo enzimático. Nesse complexo enzimático vai ser produzido poder redutor,
Lembram do NADH que eu falei agora há pouco? E ao produzir esse poder redutor, um desses carbonos vai ser retirado. Qual deles? CO2. Olha só essa terminação ácida, terminação carboxila. Isso aqui é exatamente um CO2. Ou seja, a quebra dessa ligação da carboxila com o resto da molécula libera esse CO2. E o resto da molécula, com apenas 2 carbonos, vai ser incorporado então em um ácido. Opa, olha só, é um ácido com 2 carboxilas. Então, aquela molécula de 2 carbonos, que é o acetil, vai ser incorporado com uma de 4 carbonos, e essa ligação entre as duas vai produzir um ácido que tem uma carboxila, 2 carboxilas, 3 carboxilas. Isso aqui é um ácido tricarboxílico, ou um triácido. Daí o nome ciclo dos ácidos tricarboxílicos. Outros autores, o Larcher, por exemplo, no Manual de Fisiologia, chama isso aqui de via do citrato. Tá? Então, em alguns autores, vocês vão ver o nome de via do citrato, via dos ácidos tricarboxílicos ou via o ciclo de Krebs. A partir daí, então, o citrato vai sofrer algumas conversões. Sem entrar em muitos detalhes, né? Eu tenho aqui um triácido de 6 carbonos, que logo na frente vai perder mais um CO2. Olha só, entrou um ácido de 3 carbonos. Já perdeu um carbono, ficou com 2. Perdeu mais um carbono, então daquele piruvato só sobrou um carbono. Cada CO2 que é liberado, que virou gás, produz poder redutor, NADH. Ainda não está produzindo ATP. Lembre, NADH é diferente. Mais uma reação, então, aquele açúcar, ou melhor, aquele ácido, aquele triácido de 6 carbonos, perdeu um, virou cetoglutarato, que tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E daí tem mais uma perda de carbono, mais uma perda de CO2, com produção de NADH, que produz succinil-CoA, e tem 4 carbonos. Ou seja, nesse momento aqui, ó, a estrutura do piruvato foi totalmente desestruturada. Ele virou CO2. Ainda sobra alguma energia dessas ligações que fica presa aqui dentro do succinil. Ou seja, essa quebra do piruvato não produz só esses 3 NADHs. Além disso, existe uma energia residual que sobra e que vai ser aproveitada na conversão da succinilcoenzima A em oxalacetato, para poder receber um novo acetil. Tá? Então, agora, a partir do succinil, tem mais uma produção de ATP, quando o succinil é convertido em succinato. Depois, a produção de um outro poder redutor, que é chamado de FADH2 ou FADH. Esse poder redutor é um pouquinho mais fraquinho do que o NADH, enquanto o NADH tem um poder equivalente, entre aspas, a 3 ATPs, o FADH tem uma energia equivalente a 2 ATPs. Eu vou explicar essa equivalência mais tarde. Tá? E a partir daí, olha só, mais uma produção de NADH. Então, para cada piruvato que entrou aqui, para cada molécula de 3 carbonos, vocês podem observar que aqui é produzido 1, 2, 3, 4 NADHs, um FADH e um ATP, para cada piruvato. Mas se a gente for considerar a glicose inicial, ou seja, se a gente for tomar como referência a glicose, que tem 6 carbonos, cada glicose produz 2 piruvatos.
Então, para a gente fazer essa conta do que é produzido no ciclo de Krebs, é interessante a gente multiplicar por 2, para poder comparar isso também com a glicólise, né? Na glicólise entrou 6 carbonos. Bom, então aqui agora, esse ácido orgânico foi totalmente quebrado, produziu essa quantidade de NADH, FADH e ATPs, né? 4 NADH, 1 FADH e 1 ATP para cada molécula de piruvato, ou 8 NADH, 2 FADH e 2 ATPs para cada molécula de glicose. Esse poder redutor, NADH e FADH, que foi produzido tanto no ciclo de Krebs quanto lá na glicólise, agora vão ser metabolizados também, ou seja, vão ser trabalhados na cadeia transportadora de elétrons. Cadeia transportadora de elétrons da mitocôndria. Tá? E essa energia, então, esse poder redutor, vai ser quebrado com a utilização de oxigênio atmosférico, que é um oxidante poderoso. Então, ele tem poder redutor. Vai ser a cadeia transportadora de elétrons vai usar esse poder redutor para converter oxigênio gasoso em água, e nesse processo, então, vai liberar essa energia, vai produzir aqueles ATPs extraídos do NADH e FADH2. Tá? Então, essa etapa, chamada cadeia transportadora de elétrons, ela ocorre na membrana interna da mitocôndria. Lembrem que a mitocôndria tem duas membranas, uma que é a membrana da célula e outra que é a membrana, digamos assim, original da bactéria que foi incorporada e virou mitocôndria. Então, o NADH2 que foi produzido nesse processo respiratório, ocorre agora, então, uma série de conversões eu vou explicar brevemente e que são relativamente parecidas, ainda que ao inverso, né, com o que ocorre na captura da luz na fotossíntese. Então, eu vou tentar detalhar um pouquinho aqui. Repare, a cadeia transportadora de elétrons. Normalmente, nas reações químicas, a gente não fala de elétron. A gente fala, por exemplo, em transferência de hidrogênio. Só que acontece o seguinte, quando o NADH2 é quebrado, não é hidrogênio que é liberado. Esse elétron não é liberado junto com o hidrogênio. É liberado só o próton, sem o elétron. Ou seja, é H+. Tá? E o elétron, o que é feito com ele? Porque aqui é hidrogênio mesmo. Então, esse átomo de hidrogênio tem um elétron que está compartilhando com o NAD. Houve uma relação aqui de compartilhamento desse elétron. Então, na conversão do NAD, que na verdade é NADH2, aqui eu tenho 2 hidrogênios, para o NAD oxidado, ou seja, para retornar aquela substância inicial lá, que vai voltar para o ciclo de Krebs, né, para ser convertido em NADH2. Então, essa regeneração do NAD oxidado, nesse processo, são liberados 2 elétrons, aqui representados por essas bolinhas amarelas. E tem uma proteína integral de membrana que vai receber esses 2 elétrons e receber também os 2 prótons do NADH2. E os elétrons vão ser conduzidos por dentro da membrana, isso que a gente chama de cadeia transportadora de elétrons, e esses prótons são transportados para o interior do espaço, entre as membranas, que eu chamo de espaço entre membranas. Então, esses prótons começam a se acumular. Para cada NADH2 que é quebrado, acumula prótons nesse espaço entre membranas. Isso cria uma energia, uma diferença de energia, uma diferença de potencial eletroquímico.
essa diferença de energia, esse potencial eletroquímico, eu não expliquei para vocês antes, em função das dificuldades intrínsecas do semestre remoto, mas, de certa forma, isso é semelhante ao potencial hídrico, né? Também é energia termodinâmica. E, entre aspas, né, o que eu posso falar aqui agora é que esse acúmulo de prótons, que vai causar uma diferença de pH enorme entre a matriz mitocondrial, que vai ficar com pH entre 8,5 e 9, então pH muito alto, e o espaço intermembranas, que vai ficar com pH em torno de 5, 5,5, essa diferença de pH é uma diferença de energia, é uma diferença de potencial. E essa diferença de potencial agora, com o retorno desses prótons para a matriz mitocondrial, o líquido do interior da mitocôndria, gera uma energia através de uma enzima chamada ATP sintase, que também fica na membrana interna, e vai ser utilizada para produzir ATP. Então, esse elétron, né, inicialmente teve o transporte de prótons, mas isso continua. Tem uma pequena substância, uma quinona, chamada coenzima Q ou ubiquinona, que recebe esses elétrons vindo da NAD desidrogenase, da NADH desidrogenase. Né? Ao receber 2 elétrons, essa ubiquinona ou coenzima Q, né, com 2 elétrons a mais, ela remove prótons da matriz mitocondrial. Ou seja, tem um arranjo proteico aqui que faz com que a coenzima Q, para equilibrar os 2 elétrons que recebeu, absorva 2 prótons da matriz, o que torna o pH da matriz ainda mais elevado. Então, tudo contribui para aumentar o pH da matriz. Essa coenzima que então vai se ligar a uma substância, a uma proteína integral também chamada citocromo, uma proteína extremamente importante, ocorre em todas as células vivas. E o que o citocromo faz é receber esse elétron da coenzima Q, e os 2 hidrogênios que tinham sido incorporados agora são liberados, porém no espaço entre membranas. Então veja que isso contribui para abaixar o pH no espaço entre membranas e subir o pH na matriz mitocondrial, aumentando a diferença de potencial. Bem, esse elétron agora de citocromo passa por uma sequência de proteínas e vai chegar até a última proteína dessa sequência, que essencialmente vai fazer a quebra da a quebra vai utilizar o oxigênio, né? Aqui tem um probleminha aqui que eu não vou corrigir agora, mas aqui se refere a meio O2, ou seja, 2H+, mais meio O2, ou seja, um átomo de oxigênio vai formar água. Então, reparem aqui que esse elétron foi doado para a água. Como esse pacote aqui, na verdade, os elétrons são transferidos aos pares, então aqui no final são formadas 2 moléculas de água. 2 elétrons são transferidos formando 2 moléculas de água para cada oxigênio incorporado. E nesse processo, então, cria-se esse gradiente eletroquímico, esses acúmulos de prótons, que são usados para ativar a ATP sintase. Ou seja, todo NADH vai ser convertido em ATP. Não é correto falar em convertido, mas a energia do NADH é extraída e utilizada para formar ATP. Não é que é uma conversão, há uma passagem, há uma transferência da energia do NADH para a energia do ATP. E agora o ATP pode ser utilizado, então, para qualquer reação aqui no interior da mitocôndria.
ou mesmo no citosol. Pois bem, e quanto à respiração anaeróbica? O que acontece? Olha só, o que acontece então quando não tem oxigênio? Para a gente entender o que acontece quando não tem oxigênio, a gente tem que olhar um pouquinho aqui para a cadeia transportadora de elétrons. O papel do oxigênio aqui é receber esses elétrons, vai receber esse par de elétrons. Tá? E quando não tem o oxigênio, ou não tem outro oxidante para receber esses elétrons, então o que vai ocorrer é que o NADH não vai poder ser quebrado ao NAD, porque não tem o que fazer com aquele elétron. Não tem quem possa receber aquele elétron. Então, na verdade, essa molécula, que a gente chama de NAD oxidado, não vai mais existir aqui na mitocôndria, porque não há oxigênio disponível. Então, rapidamente, todo esse conjunto NADH-NAD vai existir apenas nessa forma NADH2. Tá? NAD deixa de existir dentro da célula se não houver oxigênio. Então, gente, vejam aqui a gente tem a segunda etapa da glicólise, né, em que o açúcar é convertido em ácido orgânico. Reparem que para essa reação inicial de conversão de açúcar em bisfosfoglicerato, é necessária a existência do NAD oxidado. Sem esse NAD oxidado, essa reação não existe. Tá bem? Então, por causa disso, agora, é necessário um mecanismo acessório, que a gente chama de fermentação, que vai utilizar uma parte desse NADH para a produção de NAD oxidado. Como é que isso ocorre? Isso ocorre em função de algumas enzimas, que a gente chama de fermentação lática, que é uma fermentação que converte o piruvato em lactato e com isso libera um pouquinho de poder redutor. Tá? Então, ao oxidar o piruvato em lactato, consegue-se, ou melhor, ao reduzir piruvato em lactato, oxida-se o NADH e esse NAD agora pode ser utilizado para continuar a produção de ATP da glicose. Tá? A glicólise em si produz 2 ATPs para cada glicose que é quebrada. Bem, o lactato é um ácido que está sendo produzido no citosol. Isso é tóxico. Tá? Por causa disso, essa produção para rápido. Assim que começa a diminuir o pH do citosol, isso atinge um valor crítico em torno de 5,5 ou 6, essa enzima é inibida, para de haver a produção de lactato e entra em ação a produção de etanol. O álcool etílico, então, ele vai ser produzido, também permite que cada piruvato quebrado, ou melhor, que cada piruvato reduzido produza um NAD oxidado, que vai ser utilizado para continuar a glicólise. Porém, o etanol também é tóxico. Tá? Então, acidificou o citossol e agora produz também substância tóxica. O etanol é um solvente orgânico que ataca biomoléculas. Então, vai atacar proteínas, vai atacar membrana e a função da célula vai ser prejudicada pela presença de etanol. Então, tanto o lactato como o etanol não podem ser acumulados porque são tóxicos. Mas, no caso, é a melhor alternativa, digamos assim, porque é pior do que acumular substâncias tóxicas é não ter ATP. Sem ATP, a célula morre. Ok? Então, é isso que eu tinha para passar para vocês. Muito obrigado.